Vidas que falam. Todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Muito bom dia, meu querido, aqueles que nos ouvem cada manhã e que têm partilhado da palavra do Senhor. Desejo que nesta terça-feira a graça e a bênção do Senhor possa repousar sobre ti. Vamos orar. Amado e eterno Deus, nosso bendito Salvador, Senhor Jesus Cristo, Deus o Consolador, o Espírito Santo, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia e bondade. Te agradecemos por nos despertar e nos trazer novamente a luz do mundo para contemplarmos as obras das tuas mãos. Ao estudarmos a tua palavra, Senhor, queremos suplicar que o teu Espírito nos dê entendimento e nos ilumine. E grave a tua palavra no nosso coração, para que não pequemos contra ti. Santifica-nos pela tua palavra. Em nome de Jesus te suplico e agradeço, Senhor. Amém. Convertido afinal. Em João 21, verso 17, num encontro que Jesus teve com os discípulos após a sua ressurreição no lago, próximo do lago, Jesus questionou Pedro por 3 vezes. E aqui diz que pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ou filho de Jonas, outras versões dizem assim: tu me amas? Essa incisiva pergunta foi necessária no caso de Pedro. E é necessária em nosso caso de todos nós. A obra da restauração jamais poderá ser completa a menos que sejam alcançadas as raízes do mal. As raízes do mal é o eu, é o orgulho, a supremacia do eu, a confiança própria. Se a obra de restauração não atingir e arrancar esta raiz, ela não é completa. Repetidas vezes foram aparados os brotos, ao passo que a raiz da amargura foi deixada a rebrotar e contaminar a muitos. Mas tem de ser atingida toda a profundeza do mal oculto, porque o mal é sorrateiro. Às vezes, aparentemente, parece que nós estamos bem, mas lá bem no fundo do nosso coração ainda há restos. Por isso que o salmista, em Salmos 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me. Quando pela 3ª vez Cristo perguntou a Pedro: tu me amas? A sonda alcançou o íntimo da alma. Julgado por si mesmo, Pedro caiu sobre a rocha dizendo: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes. Tu conheces a mim. Tu sabes o profundo do meu ser. Porque Cristo é aquele que lê profundo da nossa alma, porque ele penetra até a espinha medula. A sua palavra é poderosa para dividir a alma. Queridos amigos, essa é a obra que está diante de toda pessoa que desonrou a Deus e contristou o coração de Cristo, negando a verdade e a justiça. Eu nunca neguei a verdade, eu sou firme na fé. Não, todas as vezes que erramos, todas as vezes que transgredimos a lei do Senhor, nós contristamos o coração de Cristo e negamos a verdade, porque a verdade nos diz algo e nós praticamos diferente. E para a restauração disto é preciso arrancar a raiz do mal. Se a pessoa tentada suporta o difícil processo e o próprio eu não desperta a vida para sentir-se ferido e injuriado sob a prova revela que a pessoa está de facto morta para o eu, mas viva para Deus. Afirmam alguns que se uma pessoa tropeça e cai, não pode nunca mais restaurar-se à posição anterior. Isto existe dentro da igreja.
Isto é, uma pessoa tropeça e cai, se foi restaurado por Cristo, não pode voltar a ter a mesma posição. A igreja o põe de lado. Os olhos dos membros da igreja veem com indiferença, sempre com um olhar de condenação. Mas o caso em apreço contradiz isso. Confiando sua mordomia às almas por quem dera a vida, Cristo conferiu a Pedro a mais forte evidência de confiar ele em sua restauração. Quando Cristo restaurou Pedro, Cristo lhe deu a mais alta posição. E foi incumbido de apacentar não só as ovelhas do Senhor, que é a igreja, mas os cordeiros, os pequeninos, aqueles humildes, aqueles cansados e fatigados nessa luta contra o mal. Obra mais vasta e mais delicada do que a que lhe fora indicada até ali. Cristo conferiu a Pedro. Olha onde Pedro caiu. A queda de Pedro foi grave, porque quando Pedro negou a Cristo, ele negou com praguejamento. Ele disse: nunca ouvi, nem tenho ouvido falar dele, nem o conheço. Um homem que há pouco tempo estava lavando os seus pés, que você disse que iria com ele até a morte. Pedro caiu na mesma tragédia que Judas. A diferença é que um arrependeu-se e o outro rejeitou o arrependimento. Mas quando foi restaurado, voltou ao mesmo lugar, mesma posição. Pedro achava-se agora bastante humilde para compreender as palavras de Cristo. E sem mais questionar, o discípulo outrora irrequieto, jactancioso, confiante em si, tornou-se dócil e contrito. És também, talvez por alguma razão, que muitas vezes não são restaurados ao mesmo lugar. Porque às vezes a restauração não foi completa. A raiz do mal ainda está ali no coração. E colocando, sob a aparência de uma falsa piedade, esta pessoa no mesmo lugar em que caiu ou em que estava, será pior a queda. Pedro tinha aprendido a lição e convertido, tornou dócil, amável. Já não tinha aquela jactância: Senhor, eu vou, eu. O eu acabou. O eu escondeu-se atrás de Cristo. Seguiu, na verdade, o seu Senhor, o mesmo Senhor que ele negara. O pensamento de que Cristo não o negara nem rejeitara foi para Pedro como que uma luz, um conforto e bênção. Sentiu-se capaz de deixar-se crucificar por livre escolha, mas quis que o pusessem de cabeça para baixo. E aquele que foi tão íntimo participante dos sofrimentos de Cristo será também participante de sua glória quando ele se assentar no trono da sua glória. Quando Cristo sentar no trono da sua glória, Pedro lá estará. Querido amigo, deixe-se restaurar pelo amor de Cristo. Se Cristo não nos arrancar a raiz do mal, se a sua sonda não penetrar até o profundo do nosso eu e destituir-nos do nosso eu, a restauração não é completa. É por isso que Jesus disse a Pedro: quando te converteres, confirma aos teus irmãos. É interessante que Pedro andou 3 anos com Cristo, mas não estava convertido. Era preciso passar por uma prova severa, ser peneirado e sacudido e refinado para se converter. Quem sabe todos nós não precisamos isso. Talvez é por isso que o nosso eu salta muito quando às vezes algo nos toca, nos fere. Quando às vezes Cristo quer nos podar, o eu sobressai, porque ainda não estamos convertidos. Quando somos convertidos, Cristo está sempre em primeiro lugar. Podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo: vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Esta manhã que o Senhor te abençoe e te ajude, que esta lição seja uma forte lição para te ajudar na tua caminhada cristã. Que Deus te abençoe. Uma boa terça-feira, tu e a tua família. Amém.